bom dia, sejam bem-vindos ao canal Diário de Bordo com Sérgio Tavares. Estamos ao vivo aqui na Tancredo Neves, iniciando mais uma jornada agora de manhã, esse sábado, dia 4 de julho, às 9h53. Vamos junto aí nessa jornada, pessoal, aqui nessa live exclusiva para o clube de membros do canal. Vamos aí na prática, mostrando na prática aí agora de manhã como estão as corridas aqui em Aracaju, né? Ontem de manhã teve um momento que melhorou, peguei corridas com mais de R$2. No período da noite eu fiz uma live, né? Também teve algumas corridas boas, mas depois piorou, parou de tocar corrida, tava péssimo os valores. E aí eu resolvi, eu não satisfeito, eu falei, isso não é possível, eu vou agora de madrugada para testar, para ver se com menos Uber na rua, né? Porque 2 horas da manhã não é possível, né? Não é possível, eu falei, vou ver 2 horas da manhã. E não é que eu não fiz live, tá? Não gravei, não fiz live. Mas em 2 horas eu fiz o valor que eu tinha feito de manhã, em quase 4 horas na rua, né? Ou seja, como não tinha muito Uber, não devia ter muita moto Uber também naquele horário, né? Também não tinha muita oferta de corrida, tá? Mas porque reduz drasticamente. Então a maioria vai dormir, vai para casa, que no outro dia pega cedo, né? Ou no trabalho, quem faz como renda extra, ou quem faz quem roda de dia só. Inclusive tinha um rapaz mais cedo me assistindo, ele falou, eu vou dormir que amanhã eu vou pegar cedo. Ou seja, o pessoal gosta de rodar de dia, né? Umas 10 horas, 9 horas, 10 horas, já tá dormindo, já encerra. Então não é que naquele horário da madrugada tocava a corrida pagando R$3 o km, R$4 o km. Então foi uma surpresa pra mim, apesar de ser sexta-feira, tá, gente? Mas eu acredito que quem roda na madrugada, eu não rodo. Às vezes eu vou até 1 hora da manhã, 2, mas eu paro ali, né? Eu não prossigo. Mas logo no início, quando eu comecei, teve um rapaz que fez uma mentoria pra mim. Ele falou, olha, eu até falei assim, eu quero rodar de noite. Ele falou, quem roda de noite tem maiores ganhos. E realmente, né, a madrugada mais dias movimentados, né? Não tô falando do dia que tem lá forró. Esse período é fora da curva, né? Tô falando no normal. Toda sexta-feira, sábado. Eu vou testar hoje de novo. Não vou poder ficar muito porque eu vou para Alagoas amanhã. Mas eu vou fazer um teste, tá? Tem uma promoção aqui, ó. Esse valor aí foi de ontem, né? De madrugada, que ainda sobrou aí da 99, né? Porque eu rodei na Uber também, tá? A Uber melhorou de madrugada. Aí eu priorizei a Uber, uma corrida atrás da outra, e melhorou. Agora tem uma promoção aí que eu tô vendo, que começa às 11 horas, mas eu não vou ficar muito, tá? Eu quero dar uma parada meio-dia para correr na Parque da Sementeira. Então vai ser umas 2 horas de live e eu já vou parar na última corrida. Se eu pegar uma corrida para lá para a área dos Jardins, já no finalzinho eu já vou para lá e já vou ficar para fazer meu treino. Ah, mas você vai correr meio-dia? Na Marinha tem um ditado que a hora é a hora que se tem. Eu tava cansado, porque eu fiquei de madrugada, não ia acordar cedo para correr, né? E de noite, se eu for rodar, fica meio inviável ali. Então a hora é a hora que se tem. Olha aí essa promoção aí, olha.
até boazinha, tá? A questão é, vai tocar corrida? Vai tocar corrida, né? Porque não adianta você ficar aí pra fazer. Eu vou encostar, porque aqui tem que ser, você tem que ter um pouquinho de direção ofensiva às vezes, porque o pessoal não gosta de dar vez, né? Não dá de jeito nenhum. Eu vou encostar aqui. Olha, então aí, período. Ah, essa missão aqui é pra amanhã, né? Porque hoje é o quê? Dia 4. Então essa missão aqui é pra amanhã. Ela tá boa, mas eu não vou poder fazer, deixa eu ver, 7 corridas. Ah, também não é isso tudo não. São 15 corridas, gente. É muita coisa. Deixa. Bom, tá tranquilo. Eu vou ligar o aplicativo aqui pra gente iniciar, tá certo? Deixa eu só aparecer aqui. Bom dia ao clube de membros. Bom dia a todos. Se você não estiver vendo essa live agora ao vivo, ela vai ficar gravada. Posteriormente eu vou liberar aí, talvez hoje ainda, para o público em geral. Sejam todos bem-vindos ao canal. E se você está assistindo e não for inscrito, se inscreva no canal. Curta, não deixe de curtir. Deixar o seu comentário aqui, que é um prazer ter vocês aqui comigo. Aqui é assim, ao vivo e a cores, sem corte, sem edição, mostrando a vida real. Eu não fico aqui pintando com cores maravilhosas os valores da corrida. Você vê aí, olha. Você vai ver que não é essa coisa toda, não é essa maravilha toda. Aqui é Aracaju, em geral, os valores não estão muito altos, mas assim, não é para desanimar, não é para desistir, nem perder a fé de que vai melhorar, tá certo? Então a gente tem que procurar os melhores, se adequar à situação. Fazer o Uber como renda extra, ótimo, maravilhoso, ajuda bastante. É um meio de vida, não é um fim de vida. Então você não pode viver exclusivamente disso, porque, claro, se for por um momento da vida, um período da vida, sim, tá? É possível e viável, né? Agora tenha atenção aos custos para você ter lucro, não ter prejuízo. Não adianta pegar qualquer corrida, tá? Porque senão você vai ter prejuízo. Agora é interessante que você tenha um plano B, porque futuramente o próprio CEO, né, CEO da Uber disse essa semana que na próxima década não vai ter mais motoristas nos carros. Então você tem que se preparar para isso, tá? Eu vou viver a minha vida toda, não. É uma profissão moderna, mas que a tendência dela é passar, com o tempo acabar, tá bom? Vamos seguindo aqui, pessoal. Olha, eu vou, sem mais delongas, pegar logo a primeira corrida. Vamos ver se a gente faz aí pelo menos umas 6 corridas agora de manhã, né? E se der eu vou fazer de noite também, e na madrugada também um pouco, né? Que eu tô precisando levantar um dinheirinho esse fim de semana. Amanhã eu não vou trabalhar, que amanhã eu vou para Alagoas, e eu pretendo transmitir aqui para o clube de membros a viagem para Alagoas. Eu vou deixar ligado o celular transmitindo amanhã. Não sei se vai ter uma boa transmissão, porque tem locais na BR 101 que a transmissão não é boa, a gente perde o sinal. Mas eu vou transmitir e provavelmente os trechos que ficarem parados, o vídeo depois ele vai emendando, né? E fica um vídeo só aí, mas eu vou transmitir para o clube de membros aí a viagem, tá bom? Muito obrigado por você fazer parte do clube de membros. Deus abençoe. E vamos em frente aí, pessoal. Já liguei aqui o aplicativo da 99. Eu vou ligar também. Deixa eu ver o que temos aqui. Ó, isso aqui é uma passageira, olha. Uma passageira, tá vendo? Ela ontem, eu fiquei conversando quase meia hora com ela, porque ela ficou interessada, viu que eu era corretor de imóveis e ficou interessada aqui em comprar, que a filha comprasse alguma coisa. A filha já comprou, né?
recentemente, um apartamento, ela queria comprar esse outro. Então foi top. Aí eu tive que dar uma atenção, falei, não, para tudo, dá atenção à passageira, porque é uma possível cliente aí, porque eu sou corretor de imóveis também, tá? É o que eu falo, a gente não pode ficar com uma coisa só. Ah, você não vendeu nada esse ano? Não, não vendi, mas olha, a possibilidade de vender, basta vender uma venda bem feita, né? Que eu já resolvo um problemão, né? De repente eu pego um salário aí de um mês inteiro, com uma venda só. Ou de 2 meses, de 3 meses, dependendo do valor da venda, até de um ano inteiro. Então a questão é a gente ter paciência em tudo que a gente faz. Paciência é a chave de tudo. Bom, eu liguei também aí a Uber, tá ligado? Tá? Eu tô aqui no posto. Eu vou ali encostar ali na frente, ó, ali na frente já tô vendo um carro vermelho parado. Tem muito Uber por aí, pessoal. Deve ter muito Uber rodando, principalmente no sábado, tá? São milhares de pessoas buscando, né? Não só como renda extra, muitos aí querendo complementar a renda, porque a vida não tá fácil para ninguém. Mas também viver, né? Olha, né? Viver com... Ó, ali deve ser outro Uber. Tem muito Uber, tem muita gente pela rua rodando, tá? Aqui eu não tô sozinho. Então a pessoa às vezes fala, mas não tá tocando. Tem muita gente, hoje é sábado, tá? E graças a Deus, se tocar uma viagem aí, pagando R$2, pra gente já começar a rodar aí e fazer, tá? Então estamos com 2 aplicativos ligados. Mas aqui também a proposta do canal, Diário de Bordo, não é só rodar de Uber, não é só, né? É um canal de estilo de vida, é o meu estilo de vida. Então, por isso que eu falei, daqui a pouco eu vou parar para correr, né? Eu andei colocando aí uns vídeos de corrida, mas teve poucas visualizações. Eu entendi que o pessoal estava mais focado no Uber, na live inclusive, né? Então a gente gasta a nossa energia naquilo que está naquele momento mais em foco, no foco, né? Ou em voga, em pauta. Então foi isso. Mas o canal é um canal de estilo de vida. E eu vou começar aí uma nova série aí, já falando para os membros aí, né? Que talvez eu fique uma semana sem, vamos dizer assim, sem fazer uma live. Não para membros talvez eu faça, vou estar sempre dando uma satisfação, né? Mas o público em geral, às vezes, aí o pessoal às vezes sai do canal com raiva, né? Deixa de ser membro, não sei o que. Mas eu estou avisando porque eu preciso me organizar, que o canal vai entrar numa nova fase pro ano que vem, tá? Ano que vem eu devo me mudar para voltar para minha casa em Alagoas. Então eu vou até mostrar, vou a viagem, por isso que eu vou transmitir a viagem por membros. Então assim, eu vou começar uma nova proposta. Não que eu vou assim abandonar de vez Aracaju, não. Eu vou voltar sempre aqui para fazer conteúdo, para rodar, para mostrar a cidade. Mas também a minha intenção é que o canal se expanda para outros estados, não somente Maceió, também Alagoas, que eu vou rodar por lá, não de Uber, né? Mas eu pretendo lá iniciar uma nova série de motorhome, né? E aí quero que vocês me acompanhem nessa jornada, nas viagens aí que eu vou organizar pra gente fazer, mostrando desde o início. E essa semana, se Deus quiser, eu já vou gravar um vídeo e colocar aí no canal na semana que vem, já minhas primeiras peripécias, vamos dizer assim. Minhas primeiras peripécias, me organizando já, buscando ideias para começar, tá bom? Com Kwid, Renault Kwid, é fácil você fazer com uma van, é fácil você fazer com uma Kombi, é fácil você fazer com um carro grande. Agora, vamos fazer de Kwid? Essa é a proposta. Bom, eu tô aqui, pessoal, então, aguardando. Eu não estou muito bem hoje, do meu organismo, né? Não tô muito bem, me sentindo bem. Não sei nem se eu vou correr realmente hoje, agora de tarde, agora, né? Depois que eu saí, eu comecei a me sentir muito bem. Mas vamos lá, vamos seguir nossa jornada.
Vamos tentar ir até meio-dia aí na nossa jornada. Só vou parar antes se realmente eu não conseguir. Tá certo? E aí qualquer coisa eu faço meu treino no finalzinho da tarde. Lá na sementeira, eu gosto da sementeira. Bom, já estamos aí então. Aqui, né? Desde que eu liguei o aplicativo, acho que uns 10 minutos. Deixa eu ver aqui a InDrive também. A InDrive também. Só por desencargo de consciência. Porque se o Uber não tem nada, 99 não tem nada, a InDrive... tem uma corrida aqui, pagando R$1 o km para Rua Laranjeiras, lá pro centro. Olha, gente, ir pro centro essa hora, por esse valor aí, eu não aconselho ninguém. Inclusive a situação das corridas estão assim ruins, ó. Esse motorista aí deve ter pego uma viagem, tá saindo ele aí, ó. Não sei se foi essa. A situação das corridas, tá? Os valores estão péssimos, muito ruins. Isso é uma realidade. É lei da oferta e da procura, mas tinha que ter um piso, um valor mínimo. Aí muitas das vezes o pessoal Uber, né? Tem que deixar livre, é autônomo. Para que vai regularizar? A gente vai ter que pagar não sei o que. Aí no final das contas ninguém tem direito nenhum e não tem nada regularizado. Eu não estou falando que é o melhor não, tá? Mas eu estou falando que a gente tem que... Se tem uma coisa que o pessoal deveria buscar, já que é uma força, tanto é que o governo se preocupou em fazer um plano para atender o quê? Os motoristas de aplicativo, para comprar carro. Então a maioria vai comprar carro, vai se enrolar aí com o carro, né? Vai precisar pagar, vai ter que trabalhar. Deixa eu ver essa corrida aqui. Já peguei, nem pensei, tá? Então, como você vai ter que trabalhar e vai se enrolar, era melhor que deixasse regularizar, mas que lutasse por um valor, né? Que a navegação os valores... A distância total da sua corrida é de 900 por exemplo, o valor mínimo de corrida, R$10, já ajudava, porque imagine, essa corrida aqui que eu peguei agora, ó, uma corrida curta, eu acho que vai ser R$6 e pouco. Se ela fosse 10, eu já não teria prejuízo, eu saía para rodar tranquilo, tá entendendo? Eu sairia para rodar tranquilamente, porque eu sabia que o meu valor mínimo de corrida era R$10. A partir daí, eles vão acrescentar de acordo com a corrida com parada, corrida com tempo de espera, de quilometragem maior, isso, aquilo outro. Mas tinha que ter no mínimo um valor mínimo, porque se tem R$10, seja a corrida de 1 km, semafóricos a 200 metros. O limite de velocidade é 60 km por hora. Em 300 metros, mantenha-se à esquerda. Seja a corrida de 1 km, seja a corrida de 3, né? 10 km, R$10, né? Não é R$10 o km, é R$10 é o valor mínimo. Se ela for agora, se você estabelece R$2 o km, aí vai continuar tendo corrida de R$6, de R$5. Então tem que ser um valor mínimo para você rodar. Aceitou a corrida, R$10. Pronto. Mas não é inviável. Como não é inviável? É assim, as pessoas vão pagar e se acostumar e se adaptar, e vai dar tudo certo, gente. A vida é assim. E o motorista não vai ter prejuízo. Ontem, por exemplo, eu peguei uma corrida. Tá aí, você vê na live de ontem à noite. Uma corrida que eu peguei do Atalaia para cá. Você chegará ao seu destino. Eu queria voltar. Prestes a chegar ao destino. Por favor, escolha um local seguro para estacionar. Eu acho até que eu peguei a corrida imaginando um valor e no final era outro.
porque foi uma corrida péssima, uma das piores corridas. Eu até falei para minha esposa, olha, eu peguei uma das piores corridas da minha vida ontem, né? Eu não sei nem se eu faço depois um recorte e coloco. Porque primeiro, eu peguei uma corrida do Atalaia para cá. Tava pagando, acho que 1,50. Eu nem deveria ter pego, mas eu queria sair do Atalaia, sabe? Eu falei, pô, vou pegar. Tava meio... porque às vezes é difícil você pegar a corrida para cá, mesmo sendo sexta-feira. E aí eu peguei aquela corrida. A pessoa tá aqui na esquina da carne, ali na frente. Ele tá com a... Não sei se ele tá com compras. E aí quando Aí peguei um engarrafamento, gente, na volta. Eu fiquei quase meia hora naquele engarrafamento. Aí pra você ganhar o quê? No final das contas foi, eu acho que 12 e alguma coisa, tá? Foi 12 reais alguma coisa. Eu achei um absurdo, né? Sabe? Se fosse o valor mínimo 10, acrescentava mais um valor, essa corrida ia dar o quê? Uns 20 reais no mínimo. Que é o que tinha que ser. No Aguarde mínimo. o passageiro embarcar antes de iniciar a corrida. Não tô vendo o passageiro. Não tô vendo o passageiro. Pessoa... não tá... Ah, tá vindo aí. Deixa eu abrir ali. Vou aumentar aqui. A navegação começou. A distância total da sua corrida é de 1,4 km e levará cerca de 5 minutos. Em 300 metros, vire à esquerda. Radar semafórico à frente. Essa não tá na hora certa, tome a notícia. Aqui na hora certa. Vai chegar um novo membro aí. Não, você vem pra cá, passeando. Eu chegar um novo membro, aparece o meu. A luz do semáforo ficará vermelha. Vai lá contra a Vire à esquerda e entre na Avenida Deputado Silvio. A luz do semáforo ficará verde.
É aqui, né? É. Liga, Loura! Obrigado, senhor. Bom, pessoal, você vê aí essa viagenzinha agora, ó, vamos ver quanto foi, 6,20, tá? Uma viagem curta, aí a pessoa fala, ah, foi curtinha, deu mais de R$2 o km, sim, deu mais de R$2 o km, então eu não posso me basear pelos R$2 o km, eu tenho que basear um valor mínimo. Por exemplo, se você for pegar um táxi, qualquer táxi aí que você for pegar, tá? Você já sai devendo, tá? Ele já sai com uma bandeira lá, um determinado valor, né? Eu não sei qual é o valor que tá agora, mas é R$5, R$10, você já sai com um valor mínimo ali, que é o valor, aquele valor pode ser um valor que para cobrir as despesas do motorista, do taxista, né? Até o local de embarque, coisa do tipo. E aqui você não tem nada, é tudo por tua conta. Aí você, R$6, tá incluído aí tudo, né? Então é um valor muito baixo para uma viagem de Uber, eu considero. Por isso que eu pego no mínimo R$2. E esse é o valor mínimo, tá? Aqui em Aracaju. Geralmente é o valor mínimo. Não tem corrida de R$5 aqui, pelo menos nunca apareceu para mim. Talvez apareça no Negocia, né? Eu não uso Negocia. Eu não uso lá aquele Negocia não, que eu acho muito ridículo ali. Você conseguir ficar negociando, e outra coisa, dificilmente você consegue fazer o passageiro pagar mais, né? Ele não quer. Eu acho que só quando ele, sem querer, ele aceita lá, ou ele tá muito na emergência, uma emergência muito grande. Fora isso. Bom, eu tô aqui, deixa eu ligar aqui o... Então é isso. Bom, feito aí o desabafo, coloquei minhas ideias aí. Vamos em frente, vamos ligar aqui. Sejam bem-vindos ao canal Diário de Bordo. Estamos ao vivo aqui em Aracaju, nessa jornada aqui no canal para o clube de membros. Mas se você... Eu estou transmitindo hoje exclusivo para o clube de membros, mas eu vou liberar depois geral. O mais importante não são somente as corridas e os valores, mas também Aracaju, conhecer os bairros que eu mostro, né? Conhecer a cidade, a vida real, a vida como ela é. E hoje é sábado, 10h23, sabadão aqui em Aracaju, dia 4 de julho. Bom, 2 aplicativos ligados. Eu estou aqui no bairro Grajeru. Essa ruazinha que eu tô aqui para trás aqui não tem saída. Eu me lembro até que eu peguei uma viagem uma vez e chegamos, a velhinha olharam para mim e falaram assim, não. Não, mas nem aqui não, você tem que dar a volta. Tem que ir lá pelo outro lado. Só que essa volta representava aí quase mais de 2 km, sabe, gente? Ou mais, né? Eu tinha que dar uma volta lá pelo Banese e entrar aqui. Quase 2 km. Aí eu falei assim, não, mas aí a Uber mandou por aqui, eu não posso fazer nada. Ela falou, não, mas o senhor tem que ir por lá. Eu falei, olha, minha senhora, se eu for, tem que acrescentar uma parada. Ela, não sei o que. Aí uma delas falou, não, faz o seguinte, vamos descer, vamos andando aqui por dentro mesmo, já tem gente que tá perto. E desceram com a raiva, reclamando. Eu nem me lembro se na época me deram nota baixa, mas foi logo uma das minhas primeiras viagens, que eu não sabia nem vir por aqui, né? Tava aprendendo. E eu achei estranho parar ali atrás, uma estradazinha de barro, né? Mas eu falei assim, elas devem ter botado aqui porque deve dar mais barato. Mas não, na verdade foi um aplicativo, que o aplicativo é meio doido, né? Ele manda você por caminhos cortar. Já entrei em cada furada, gente.
seguindo o aplicativo da Uber, que sem conhecer direito, né? Que eu falei, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Olha, eu vou encostar aqui um pouquinho, tá? Olha, hoje é sábado. Olha aqui, quer ver? Aqui nesse quadro aqui, nesse gráfico, mostra a demanda, olha. Nós estamos num período aqui, ó, horário aqui, tá vendo aqui, amarelo aí? Essa partezinha laranja e amarelinha aqui embaixo, tá? Nesse gráfico, é o período de menor demanda do dia. Menor demanda. Ou seja, quase não tem oferta de viagem, né? A demanda é procura, né? Demanda significa procura. Mas oferta de viagem para o motorista quase não tem. Então vai começar a aumentar daqui a pouco, na próxima hora. Mas vamos ficar aí, vamos ver, tá? Então vamos sempre olhar esse gráfico aqui, ó, tendências de ganhos. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Vamos ver o que tem pra gente aí. Já teve uma viagemzinha, né? Ver se a gente pega mais uma aí. É o que eu falei ontem. Olha, não deu nem tempo de ver, viu? Os motoristas estão mortos de fome, porque eu vou te falar. Que viagem, meu irmão. Não deu tempo nem de eu ver. Nem de eu ver, cara. O cara foi com uma fome no prato que... Sabe? Vamos lá, vamos ver outra aí. Porque eu olho o valor, eu achei a distância razoável para pegar. Quando eu ia olhar o destino, que é outro lugar que eu olho, né, alguém já aceitou. Provavelmente alguém aceitou, se não quiser, aceitou de cara, para depois analisar, para garantir a viagem, tá entendendo? Ele falou assim, a possibilidade de ser boa, de eu fazer hoje, porque hoje o cara vai, a maioria nesse horário vai para qualquer lugar, né? Entendeu? Eu não vou para alguns lugares nesse horário. Eu vou, até vou, né? Mas, pô, se eu for, tem lugares que se eu for agora, se tá fraco aqui, imagine lá. É porque hoje é sábado, né? A maioria, muita gente saiu ontem, ó, 1,58 para o centro. Eu não vou. 5 quilômetros. 99. Ou não, lá pro centro não. Sejam bem-vindos ao canal Diário de Bordo. Estamos aqui no bairro Grajeru, em Aracaju. Ó, essa corrida ninguém pegou, tá aí, parada aí, ó. O pessoal sabe que determinadas ruas lá no centro, essa hora, é o terror, né? Um dia desse que eu fui, ó, isso aqui, ó. Teve um dia desse que eu fui, aqui em abastecimento, 1,37% também. Teve um dia desse que eu fui, pessoal. Rapaz, uma corridinha pro centro, mas eu peguei um engarrafamento lá na rua daquela. Sabe, se arrependimento matasse, eu tava morto. Então você tem que ter muita atenção, muito cuidado na hora de você selecionar a corrida e o horário. Às vezes é melhor você estar parado, né? Na tranquilidade aqui. Se tiver uma sombra boa, quiser desligar o carro, desliga. Mas eu deixo ligado porque ele tem um stop start. Então você pode ficar tranquilo esperando. Mas aqui, Rotiana também não vou não, muito longe, pagando pouco. Centro de novo, ó, aquela corrida que ninguém quis, ó, tá aí de novo aí, ó. Vai pra lá.
Então, mais uma vez, lembrando que eu vou iniciar, pessoal. Eu fiz até uma postagem na comunidade pedindo pro pessoal votar. E o que tá ganhando realmente, qual o novo o canal vai ganhar assim novas opa, deixa eu ver essa aqui, São José. Eu vou pegar essa daqui, pronto, 1,83. Será que vem pra mim? Alguém tocou junto, hein? Mas veio pra mim. Ganhei opa. Ah, não, gente, não. Pera aí, eu vou cancelar. Ah, não consegui. Oh, curtíssima. Mas tudo bem. Alguém pegou, né? Tá todo mundo de olho aí, escolhendo corridinha boa. E essa daqui é curtinha, da Uber? Vire à direita na Avenida Pedro Valadares. É o que eu falei, o ideal seria que o valor mínimo das corridas fosse no mínimo R$10. Como eles estavam querendo colocar para os moto Uber, né? Lá em São Paulo, né? Não sei, entregador, né? Melhor dizendo, de iFood, não é moto Uber, os entregadores, né? Então tinha que ser geral, até para o motorista. Suave à direita na Avenida Marieta Leite. E aí, você concorda? Diga aí se você concorda. Deveria ser um valor mínimo de R$10. E a partir daí, ou um valor maior do que é hoje, R$6, né? Que seja 8, mas 6. Logo à frente, vire à direita na Você não Avenida consegue de Campos Sobral. cobrir os custos, né? É trabalhar com aquela Vire à direita boquinha de na bode, Avenida sabe? Franklin de Campos Sobral. Então vire à esquerda na Rua 16. Aquele cobertor bem curtinho. Se você cobre a cabeça, descobre os pés. Se cobre os pés, descobre a cabeça. Tem que ficar encolhidinho. Não dá nem pra se esticar. Por falar encolhidinho, eu vou fazer o Home Quid, tá? Vire à esquerda na Rua 16. O Home Quid. E te convido a acompanhar, vai ser um novo projeto aqui do canal. E eu já vou colocar um vídeo essa semana. Embarque de Jane Ayer à esquerda. O canal vai ganhar assim um novo formato, né, para o ano que vem. E eu vou novos Embarque de projetos. Jane Ayer à esquerda. Olha, é lá na frente. Poucas vezes eu entrei nessa ruazinha aqui. Aqui dentro do Grajaú. Bom dia. Jane, né? É. Você tem o código? 7157. 7157. Dirija-se ao destino em Semize. Vire à esquerda na Rua Rafael Pereira Rodrigues. Então faça uma curva fechada à direita na Avenida Adélia Franco. Para sua segurança, por favor, use o cinto de segurança. Faça uma curva
Rua Américo Curvelo, então faça uma curva suave à direita na Rua Construtor João Alves. Vire à esquerda na Rua Américo Curvelo, então faça uma curva suave à direita na Rua Construtor João Alves. Faça uma curva suave à direita na Rua Construtor João Alves. Em 300 metros, desembarque de Jane Ayer à direita. Desembarque de Jane Ayer à direita. Início de carro. Aqui tá bom? Muito obrigado, hein? Excelente domingo. Eu lhe dei 5 estrelas aqui, tá? Pode deixar. Valeu. Bom, pessoal, estou aqui no bairro São José. Sejam bem-vindos ao canal Diário de Bordo. Mais uma live aí exclusiva para o Clube de Membros, agora nesse sábado, mostrando na prática aqui esse trabalho no aplicativo. Aqui o canal ele é basicamente, né? Ele mostra a vida real, a vida como ela é, sem corte, sem edição. Então, para os membros aí, eu coloco a tela liberada para vocês verem a realidade, né? Acompanhar aqui a vida real, tá bom? Vamos junto aí. Hoje é dia 4 de julho e logicamente a live depois eu vou liberar para público, né? Geralmente não tem, o YouTube ele não mostra, depende muito dos likes, depende muito da visualização, do tempo de visualização, retenção que chama, né? Para que ele distribua mais a live. Então eu convido você, membro, a assistir depois. Se você não estiver assistindo ao vivo, depois assista. Isso ajuda ao canal, já que você é um apoiador do canal. E também, se você não é inscrito no canal, quando tiver público, se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta, comente e acompanhe a gente. E caso você queira se tornar membro, torne-se membro do canal. E sempre com conteúdos aqui. E até eu uso até uma linguagem, às vezes, fico mais liberado para falar mais à vontade, né? Abrir mais o meu coração do que no geral, né? Quando a gente está no público geral, tá bom? Mas se você não é inscrito, estiver assistindo, se inscreva no canal, curta, comente e acompanhe a gente aí nessa jornada. O canal agora no próximo ano, eu já coloquei uma postagem. Aí deixa eu até dar uma olhada como é que tá aqui antes de mais nada a transmissão e ver se eu encontro essa postagem para eu falar exatamente. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui. Ao vivo, né? Tá aqui, pronto. Olha, tá beleza, né?
importante, né? Deixa eu dar um like aqui na minha live. Agora deixa eu voltar aqui e ver se eu acho a postagem que fiz para membros, né? Tá aqui. Pronto, tá aqui. Eu botei o seguinte aqui, pessoal. Olá, família Diário de Bordo. Sejam bem-vindos à tripulação. Estou preparando uma nova fase para o canal e quero compartilhar cada passo dessa jornada com vocês. Além das nossas tradicionais lives, conteúdos sobre aplicativos, vou colocar em prática projetos que fazem parte do meu propósito de estilo de vida. Então, pro ano que vem, eu devo reduzir as lives rodando na rua de Uber, né? Porque o Uber, eu sempre falo, é um meio de vida, não é um fim de vida. Então, nós vamos partir para outros projetos. Mas eu vou vir sempre que eu puder fazer, sempre que eu puder, eu vou estar fazendo pelo menos uma semanal de Uber. E também vou fazer como o estilo Claudião, o estilo Floripa, outros canais aí que eles começaram com live, mas eles fazem mais vídeos, né, mostrando determinadas situações da Uber e comentários também com dicas, né, explicações como trabalhar no aplicativo, mudanças no aplicativo. Vamos ver se no futuro eu vou ser convidado para algum evento da Uber ou da 99, porque geralmente quando eles fazem um evento, eles convidam influenciadores para poder divulgar o evento, né? Mas como meu canal está crescendo agora, eu ainda não sou conhecido, né, dessas plataformas, pode ser que mais para frente eu seja convidado. Então, pessoal, além das tradicionais lives, os projetos fazem parte. Confira. Então vamos lá. Confira o que vem por aí. Universo dos aplicativos. Notícias, análises, comentários com a experiência de quem vive as ruas. Experiências de vida, mas agora com um olhar estratégico sobre o mercado. Saúde e superação. Vou mostrar meus treinos de corrida. Quero incentivar você a buscar uma vida mais saudável. Se a minha rotina motivar uma única pessoa a começar a caminhar, o projeto já valeu. Então, quem me conhece sabe, né? Eu gosto de correr, participo de corridas. Inclusive, deixa eu ver se eu já liguei a Uber aqui. Então a Uber já está ligada e eu já liguei também a 99. Uber, aliás, 99, todos os dois ligados. Recentemente teve um seguidor que ele não tá nem tem aparecido nas lives mais, é o José. Vou até mandar uma mensagem perguntando se tá tudo bem com ele. Ele sumiu. Ele me falou que ele começou a caminhar depois que me viu assim, falando de corrida, motivando. Ele falou, já voltei a minha atividade física, voltei a caminhar. Então isso é bacana, gente. O Quid Camping, é o que eu te falei aqui, ó. Vamos transformar o Quid em um companheiro de aventuras, mostrando que é possível viajar, acampar e viver experiências incríveis na natureza gastando pouco. Então esse Quid Camping, juntamente com o projeto Motorhome, que eu quero passar mais à frente, né? Quem sabe, talvez no final do ano que vem, meado do ano que vem, para esse projeto, mas de repente pode ser um outro carro no futuro. A gente vai conversar sobre isso. Eu quero que os membros e os inscritos são fundamentais para me dar essa dica, né? Então eu vou começar, por enquanto é um projeto mais voltado, é o de corrida e o de Quid Camping. Então eu vou começar com o camping, o Quid vai estar sempre o carro, as viagens, a cidade, as aventuras. Essa rotina vai estar sempre no foco do canal, tá certo, pessoal? Deixa eu colocar aqui enquanto a gente aguarda uma corrida, tá? E eu tô lendo aqui, deixa eu colocar aqui. O Quid Camp, o projeto Motorhome, o próximo nível. Essa corrida aqui, Cidade Nova. O Motorhome, o próximo nível. Vamos construir um motorhome econômico para ampliar nossa visão de mundo e levar vocês comigo para quilômetros de estrada pelo Brasil. Isso já estava desde o início do canal, no meu projeto, eu sempre falei. É um canal de estilo de vida. Eu tenho projetos no canal, tá na descrição, né? Eu sempre falei, sempre comentei. Quem começou comigo aí, o Bruno Barreto, que foi o primeiro membro do canal, e outros aí, já sabem que desse meu sonho de viajar pelo mundo com motorhome. Quem sabe outros países, né, gente? Quem sabe
Vamos aí ao Ushuaia, o pessoal fala, né? Vamos ao Alasca. Alasca? Vamos lá. Quem sabe pegar neve aí. Não, talvez não seja o Kwid. Tem que ser um carro mais preparado, né? Vamos ver aí. Vamos junto nessa jornada, gente. Tá pagando pouco, gente. 1,47. E vida no chalé, a realização de um sonho de vida simples, cada etapa de construção e cuidado com a plantação e a conexão com a natureza em Maceió. Então, essa vida no chalé, ela é um projeto que eu tenho realmente para o futuro. Eu já tenho terreno, né? E eu já falei, já tenho até o projeto que minha filha desenhou, e eu já falei aqui que eu tenho vontade de construir esse chalézinho, coisa simples, gente, coisa simples, né? Alguém pensa assim, um chalé numa casa, doido, nada disso, uma coisinha simples, um quartinho, um banheirinho, tipo uma suítezinha com uma cozinha, sabe, americana, uma coisa bem simples, um cômodo, com uma varandinha na frente e outra atrás, só isso. Em um lugar para plantar, eu vou plantar, eu vou criar galinha, vou colher, então vai ser essa vida no campo que eu vou mostrar no futuro, mais para frente, né? Quem sabe a gente vai envelhecendo e a gente vai procurando um cantinho pra gente descansar também. E o canal vai ter esse projeto de futuro aí, que eu já coloquei aí, tá bom? É um projeto para futuro. Então, eu queria que você entrasse aí, ó. Além das lives, teremos vídeos inéditos todas as terças e quintas para vocês não perderem nenhum detalhe. Então, já começa semana que vem, se Deus quiser, já com um vídeo novo aqui, hein? Vai ser uma surpresa aí. Acompanha aí, gente. Esses projetos serão implementados gradualmente e vocês fazem parte dessa história do primeiro quilômetro. Vote na enquete. Qual desses projetos você está mais ansioso para acompanhar? E se você ainda não faz parte da nossa tripulação, não fique de fora dessa jornada de transformação e aventura. Clique no link e tá aí, ó. Projeto Corrida e Saúde, 32%. Vida no Chalé, 16%. Kwid Camping, 21%. Projeto Motorhome, 32%. Vota aí, pessoal. Queria que você voltasse, deixa um comentário também, o que você acha, dê uma sugestão, onde você gostaria que eu fosse no futuro, nas viagens aqui, porque está empatado a corrida já faz parte da rotina, mas o Kwid Home eu vou começar, com certeza. Então, coloca aí o que você... gente, olha, eu toquei aqui, mas eu não, ainda bem que eu acho que alguém pegou, eu não vou nessa corrida não, tá? Tá bom? Volta aí, ó, já foram, essa corrida já foi. Volta aí, pessoal, olha, num desses aí, que vai ser um prazer. Já essa semana eu já vou começar, viu? Já mostrando algumas adaptações do que eu vou fazer, tentar fazer no carro. Vamos ver o que vai ter aí. Não vou dar spoiler não, o spoiler é esse, tá? Vai ser no Kwid, vou fazer alguma coisa. Me acompanha aí, tá? Você que é membro do canal, tá convidado a me acompanhar. E você que não é membro, eu acho que alguém pegou essa corrida. Eu toquei aqui, ó, alguém pegou. Tem muito Uber na rua, gente. Essa é a realidade, tá? Tô mostrando aí. Hoje é sábado de manhã. Muito Uber na rua. Essa corrida que tocou, ela vem no radar de viagens. Então, assim, ela toca, muita gente pega, tá certo? Então, você viu aí, gente, olha, eu convido você a votar nessa enquete que eu botei na postagem, que eu postei na comunidade. E semana que vem já temos aí novidades, se Deus quiser, tá bom? Vamos junto então aí. Eu vou voltar aqui para 99. Deixa eu botar aqui pronto. Vamos voltar o celular aqui para posição. Eu vou direcionar o ar gelado para ele, que ele está um pouquinho quente. E vamos junto aí, olha. Eu fiz 2 viagenzinhas, bem curtinha. Foi uma aqui na Uber, 99. Eu já tinha um resquício aí, um resíduo de ontem à noite. Jardins. Rapaz, eu não vou pegar essa corrida não, a 6h20 não. Para o Shopping Jardins. 99. Peraí. Eu vou pegar e vou fazer meu treino de corrida, gente. Já vendi o meu peixe. Vocês estão vendo aí que ele tá fraco, né? Metros, vire à esquerda
depois em 70 metros, vire à esquerda. Tá fraco agora de manhã. Então eu vou aproveitar essa corridinha aqui. Deixa eu já desligar o Vire à aplicativo. esquerda, depois em 70 metros, vire à esquerda. Eu já vou aproveitar essa corridinha lá pra Sementeira, lá pra Shopping Jardins, e vou fazer o meu treino de corrida, tá? Que a saúde é saúde, tá em primeiro lugar. E eu já vou até filmar o treino Vire à esquerda e entre na rua Campo do Brito. e vou botar no canal aqui mais tarde aí pra você me acompanhar, tá certo? Eu vou filmar o treino, vou filmar a parte do treino Em 500 correndo. metros, você chegará ao seu destino. Eu vou, quando eu estiver chegando lá, eu vou mostrar pra você a roupa que eu tô aqui, que eu vou usar, vou vestir, e eu vou filmar o treino. Passageiro cancelou a corrida. Olha, o passageiro cancelou. O passageiro cancelou a corrida, é estranho. Vire à esquerda na Avenida Gonçalo Olha, Rodenberg eu peguei Leite. a mesma corrida. Agora quem vai cancelar sou eu. Ele cancelou na 99, eu não sei se é por causa do carro, eu não sei o que foi. E tem isso também, motorista. Não. Fiz besteira. Fiz besteira. A gente acaba fazendo besteira quando vai pela emoção. A navegação começou. O que fizeram? Olha aqui os motoristas o que fazem. Ó. Um para do lado, outro para do outro. 50 metros, vire à esquerda. Vamos lá. Vire à esquerda, depois em 150 metros, vire à esquerda. Vamos lá, sem emoções, tá? Olha, essa corrida tava pagando bem, eu peguei sem olhar, mas olha só, não vou pro centro, tá? Não vou pra lá não, vou botar aqui outra coisa aqui, vamos cancelar essa corrida, continuar conectado. Da Uber eu peguei, olha, mas agora quem vai cancelar da Uber, eu peguei, deixa eu ver aqui, eu acho que é a mesma que cancelou, viu? É o mesmo que cancelou, vai pro shopping também. Deixa eu ver aqui. Destino Shopping Jardins. Destino Shopping Jardins. Eu não sei se pegou. Gente, eu vou lá, viu? Eu vou fazer essa corrida porque eu quero ir correr. Tá certo? Eu vou correr. Então vamos lá. Vire à direita na rua Dr. Moacir Rabelo Eu não Leite. sei se foi o mesmo Então, passageiro vire à esquerda na Avenida Gonçalo Prado Rolenberg. que achou uma viagem que estava cobrando menos a Uber e trocou, tá? Eu acho que a Uber estava mais barato, e aí ela cancelou a da 99. Eu sei que na mesma sequência cancelou da 99 e eu já peguei, tocou para minha da Uber. Então vire à esquerda na Avenida Anísio Azevedo. E aí pronto, eu aceitei da Uber, tá? O valor era centavos menor, mais barato, centavos, tá? Centavos mais barato. Mas tudo bem. Vire à Vamos lá esquerda porque vai na unir útil ao Avenida agradável. Anísio Azevedo. Então embarque de Ana Caroline à direita. Eu acho que sumiu. Eu não sei qual foi o motivo. Deixa eu ver aqui. Que coisa. Apareceu? 99 voltou. Uber. Uber não. Que coisa, hein? Não tem usuário. Ignorar. Gente, olha. Então tá aparecendo, eu vou cancelar essa corrida. Pera, Zé. Pera aí. Cara nervoso.
aparecendo. Não tá aparecendo da Uber. Eu não sei porquê. Ontem ficou assim, gente. Não vou fazer essa viagem sem aparecer, não. Não sei porque não estava aparecendo. E eu quero terminar com a minha live aparecendo as viagens, né? Do jeito que eu comecei, tá? Eu pego outra, não tem problema. Vamos esperar outra. Para o Shopping Jardins. A gente pega outra para lá. Ó, pro centro toca, pagando 2 e pancada. Ó, pro centro, tá vendo? Centro. O que esse cara quer, meu Deus? Agora eu já tô aqui. 99. Getúlio Vargas. Mas não, se estivesse pagando R$2, eu pegaria. Você vê que pro centro. Por que bota mais de R$2 pro centro? Porque ninguém quer ir para lá. Os motoristas estão tudo recusando. Ó, de novo, tá vendo? Saman. Porque, olha, os motoristas estão tudo recusando. Então ela sobe o preço. E é assim que tem que fazer. Se o pessoal ficar pegando corrida de 1,40, 1,20, não vai nunca tocar mais de R$2. Entendeu? Então até eu peguei aquela agora aí pro Shopping Jardins, porque eu queria ir pra lá. Mas é uma rara exceção, assim, a regra, né? Então a gente tem que buscar, ó, 1,94. Olha, até dá pra fazer essa daqui. Mas eu não vou porque, olha só, 6,20, gente. 6,20. Tá na boquinha, sabe? Não tem uma gordurinha sobrando. Ah, mas são só 3 quilômetros. Deveria ser no mínimo R$10 esses 3 quilômetros aí. Porque o cara vai pegar o seu carro. Você vai sair da onde você tá para pegar uma pessoa no seu carro particular. Que isso aqui não é um carro de ninguém, é particular, é seu. A não ser que seja alugado, né? Mas esse aqui é meu, tá? A maioria usa carro próprio, né? Aí você vai pegar o seu carro. Ar-condicionado ligado, tá geladinho aqui. Confortável, tá? É um Kwid, mas tá novinho, limpinho. E aí você vai. R$6. Não, nem botar 20 centavos é... Olha, se você der de esmola 20 centavos pra uma pessoa na rua, no sinal, ela vai olhar pra você, eu acho que não vai nem querer, tá? Não vai querer, não. Me desculpe falar assim, mas é a grande realidade. Grajeru. Pronto, eu já... Vamos pegar essa aqui. Vamos pegar essa. Aqui, pessoal, essa live é para o clube de membros. Eu às vezes eu abro meu coração, falo. Então eu não falo normalmente no geral, né? Mas se você estiver assistindo, me perdoe. Mas, quando eu tô sozinho no carro, tem que ver. Às vezes a minha esposa fala: quem é você quando ninguém está vendo? Ela fala: mas Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está vendo. Porque já vem uma moto a 1000 aqui pelo canto. Esses caras não tem. Deixa eu encostar aqui, peraí. Deixa eu encostar aqui que eu vou desligar esse. Pronto. Vamos lá.
você quando ninguém tá vendo. Eu, quando tô sozinho no carro, a gente quando tá sozinho, né? Às vezes basta fazer assim, se alguém porque Deus lê até o nosso pensamento, né? E a gente vai ser julgado até pelo nosso pensamento, tá? Segundo as escrituras, o julgamento final será até pelo que você pensa. Jesus falou que se você pensar, você já pecou, né? E é pior do que você fazer, né? Então, quer dizer, por isso que eu falo assim, eu não sou pecador, eu não faço. Você não faça, mas você não faz, mas você não tem controle do seu pensamento e controle do que passa na sua cabeça, né? Então quando a gente tá sozinho, a gente acaba extravasando mesmo, né? E faz coisas que a gente não faria em público. Essa é a grande realidade. Mas eu estava querendo dizer exatamente isso, então, porque quando a gente está só com o clube de membros, né? Você tem pessoas que estão apoiando, né, o canal de uma forma financeira, né? E você sabe, são pessoas que gostam do projeto, que querem apoiar mais ainda, que quer ver o projeto crescer, quer algo mais, né? Do projeto também, que esse algo mais é o que eu tô fazendo aqui agora, né? Também. Mas você acaba se sentindo mais à vontade, né? De você abrir o coração às vezes, ser mais sincero, falar mais o que você pensa, o que você normalmente você não fala no geral, no público, né? Que você tem muita gente quer criticar tudo, sabe? Se você fala uma coisa, aí alguém lá que está assistindo, vire à direita e entre na rua Leopoldo Mesquita, que é passageiro, se dói. Você está ensinando errado a não aceitar corrida assim, corrida assado. Isso prejudica o passageiro, não sei o que. É gente que se dói, que não acompanha sempre, sabe? Não está sempre vendo o projeto, não entende, não conhece o meu pensamento, o que eu passo aqui. E quem já é uma pessoa que entrou na live de repente, de carona, né? Pegou como se diz, né? Vire à direita, depois em 150 metros, vire à direita. Entrou de gaiato no navio, né? E aí, que aqui é o nosso navio, estamos navegando. E aí ela entrou de gaiato, ela pegou aquela ideia ali e achou que é aquilo e pronto, pegou sabe, aquele recorte. Por favor, escolha um local seguro para estacionar. Um texto retirado de um contexto, ele muda totalmente o foco. E a gente aprende isso Você chegará ao seu Eu fiz o destino. curso de teologia, eu sou teólogo, né? E as escrituras, a pessoa foi interpretar. Muita gente quer pegar uma coisa tirando de um contexto, né? Ele tira um texto da Bíblia e aí ele bota aquilo como uma verdade, tirando de um contexto, sabe? Então você tem que ver o contexto bíblico, o contexto que aquilo foi falado. Daqui a pouco eu volto, gente. Aguarde Bom o dia. passageiro embarcar antes de iniciar a corrida. A navegação começou. A distância total da sua corrida é de 1,7 km e levará cerca de 5 minutos. Em 300 metros, vire à direita. A luz do semáforo ficará vermelha
lugares.
passageiro de pegar o celular, as chaves e outros objetos pessoais antes de sair do carro. Festa fácil. Tá bom, moça? Obrigado, hein? A navegação começou. A distância Bom, pessoal, eu já total peguei da uma sua outra corrida aqui. é de 700 Eu metros, mudei os levará planos, cerca tá? de 2 minutos. Em 150 metros, vire à esquerda. Eu mudei os planos. Depois vire à direita. Eu ia correr, mas aquela corrida para o parque perto do parque da Sementeira, né, para o shopping, foi cancelada. Depois eu cancelei a outra. Enfim, aí tocou essa, pagando mais de R$2. Tocou essa outra agora com R$2. Eu vou fazer, se a próxima for pro shopping lá perto do parque da Sementeira, essa daqui estava um pouquinho longe ainda, mas se a próxima for, essa é pro Luzia, tá? Se a próxima for, eu vou fazer o meu treino. Vire à direita. Minha intenção é Depois fazer vire até à 2 direita. horas. Se não tocar, eu deixo meu treino pro final do dia. Ah, mas você vai correr no sol quente de meio-dia? Rapaz, a hora é a hora que se tem. Eu tenho um Vire à protetor direita. solar aqui. Depois em 200 metros. Eu vou vire à passar, direita. tá? A minha vida toda foi correr no sol. Eu fui fuzileiro naval, tá certo que eu tô Em 150 com metros, 64 vire à anos, a minha direita, pele já não é na mais a rua mesma, Lourival Chagas. mas eu tô meio cascudo. Viver é correr risco, eu vou correr o risco, eu vou correr e me preparar aí para as competições. Agora, não aconselho, viu? Quem não está acostumado, a minha ideia é motivar, né? Mas eu não aconselho quem não está acostumado a correr no sol, não correr no sol, viu? Correndo lá de noite ou bem cedinho. Vire à direita. Que o sol depois faz bem pra 90 saúde. metros, vire à esquerda. Esse sol que eu corro às vezes já não faz tão bem, tá? Ele já tá com infravermelho, né? Você tem que passar protetor solar, se proteger. Mas não é assim uma exposição, falar assim, ah, você vai ficar exposto no sol. Não, é uma corridinha de meia hora, gente. Se eu ficar no sol 20 minutos é muita coisa, é muito, 25 minutos. Vire à O direita. meu treino ele é bem rápido, o restante eu faço na Prestes a sombra. chegar ao destino. Por favor, escolha um local seguro para O meu treino estacionar. ele é bem rapidinho, tá? Só o tempo ali de eu fazer a minha corridinha acabou.
dá nem você se expôs no sol. A gente às vezes andando no centro, andando na rua, eu aqui, ó, olha aqui, o sol batendo no... Eu passo o dia aqui com o sol batendo no meu braço. Então assim, se a gente for pensar nisso, você não vai nem viver, não vai nem sair dentro de casa, tá? Tem que ser, agora, tem que ter cuidado, tem, se proteger, tem. Olha, se tem uma coisa que, às vezes eu pego o pessoal, eu acho que essa arena aqui, eu não sei se é areia ali, eu não sei se é areia, que às vezes o pessoal vem, deixa eu dar uma olhada, é areia, gente, a pessoa vem cheia de areia, entendeu? É uma coisa de areia. Eu vou pegar, mas olha, porque eu não vi, já tô aqui, mas a pessoa vem às vezes suada e cheia de areia, viu? Aguarde o passageiro embarcar. Bom dia. Antes de iniciar a corrida. A navegação começou. A distância total da sua corrida é de 2,4 km e levará cerca de 7 minutos. Em 150 metros, vire à direita. Vire à direita. Em 600 metros, mantenha-se à direita e entre na Avenida Deputado Silvio. Obrigada, senhor. Valeu. Em 300 metros, mantenha-se à direita e entre na Avenida Deputado Silvio. Mantenha-se à direita e entre na Avenida Deputado Silvio. Em 500 metros, mantenha-se à direita. Em 500 metros, mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita, depois mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à direita, depois mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda e entre na rua Acrísio Garcês. Em 500 metros, mantenha-se à esquerda e entre na rua Padre Nestor Sampaio. Em 300 metros, mantenha-se
Mantenha-se à esquerda e entre na rua Padre Nestor Sampaio. Mantenha-se à esquerda, depois em 100 metros, vire à esquerda. Em 90 metros, vire à esquerda e entre na rua Dr. Francisco Moreira. Vire à esquerda e entre na rua Dr. Francisco Moreira. Em 300 metros, você chegará ao seu destino. Passageiro de pegar o celular, as chaves e outros objetos pessoais antes de sair do carro. Vou fazer um pix, tá bom? Tá certo. Tá bom aqui? Você pode usar o recurso Dar Troco Online nesta corrida. Ok. Eu vou chegar pra ali enquanto ele tá saindo. Ah, tá. Foi, né? Foi sim. Muito Beleza. obrigada. viu? Obrigado, Bom hein? trabalho. Tchau, obrigado. Tem um movimento aqui de carro, né? 99. Eu nem me emociono com o pessoal buzinando aí, que o pessoal tá vendo que às vezes a gente para pra descer um passageiro, o cara chega ali, ele é morador, né? Mas às vezes é uma coisa rápida, o cara não tem uma paciência, tá, pessoal? Tem um pessoal muito sem paciência por aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, eu só vou pegar agora se for... Eu quero ir pro Jardins, vamos ver, né? Deixa eu dar uma olhada aqui atrás, gente, que eu falei pra vocês da areia, mas às vezes pode não acontecer. Isso. 99. É fogo, gente, olha. Areia não, mas... Areia não, mas a mulher entrou toda suada, viu? Ali é o seguinte, aquela arena ali, o melhor é cancelar. 99. O melhor é cancelar. Ela entrou toda suada, o banco tá todo molhado de suor. Ou água, não sei se ela se molhou. É porque tem gente que não tem noção não, gente. Não vou pegar essa não. Supermercado é economia. Tem gente que não tem noção. Tô falando agora, né, clube de membros aí.
E a pessoa sabe que tá molhada, tá suada, aí encosta ali, se molha tudo. Sabe que vai entrar outro passageiro depois. É que eu já avaliei, tá? Senão agora eu ia dar uma estrela. Eu vou até depois, eu vou reavaliar aqui, isso aqui. Natália, Jardins. Eu vou pegar essa aqui por Jardins. Deixa eu ver se eu consigo. E de lá eu já vou fazer minha corrida. Deixa eu encerrar aqui. A navegação começou. A distância total Porque da você sua vê, ó. corrida é de 1,2 km e levará cerca de 4 minutos. Em Provavelmente 200 vai metros, sentir que vire tá à molhado. direita. Depois, Suado, em né? 90 metros, vire à esquerda. Aí a pessoa, tem gente que fala assim, por que você não bota um banco impermeável? Gente, não é possível, né? Eu posso até fazer isso realmente, mas a pessoa tem que ter noção. Se tá chovendo, tudo bem. Você tá trabalhando na chuva, como se diz, né? Quem tá na chuva é pra se molhar, né? Por isso que eu não trabalho na chuva. Às vezes, quando começa a chover, eu paro. Mas é isso aí. Falei, tá falado, vamos seguindo aqui. Aqui assim, é vida real, sem corte, sem edição. Vire à direita, depois em 90 metros, vire à esquerda. Tem dia que a gente abre o coração. Rimou! Rimou, não foi? Bom, gente, eu vou pegar essa passageira. Essa é passageira ou passageiro? Não sei. Depois em É 80 passageira. metros, mantenha-se à esquerda. E nós vamos lá para Jardins. Eu vou aproveitar para fazer meu treino, porque ontem eu farrapei. Vire à esquerda. Farrapei meu Depois em treino. 80 metros, mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Depois em 60 metros, mantenha-se à direita. Eu só fiz uma parte dele. Na verdade, eu tenho que fazer ele inteiro. Vou Mantenha-se fazer à hoje. direita e entre na rua João Melo. Aqui é apertadinho, hein? Em 300 metros, vire à direita e entre na rua Erundina Nobre Santos. Mas ali naquela arena ali, toda vez que eu pego passageiro ali, ou deixo o carro cheio de areia, o banco sujo, ou é assim. Então, não quer ter dor de cabeça, é porque ali não aparece a arena, não sei o que, aparece o endereço. Quando você chega lá, que você aceita, é que vê a arena. Parece que de propósito o algoritmo, ele não mostra. Igual supermercado, às vezes não aparece. Aparece o endereço, quando você aceita aí aparece supermercado, não sei das quantas. Nobre Santos. Então, parada, às vezes a Uber aparece várias paradas, Vire à direita e entre na rua Matilde mas não aparece Silva quantas. Já teve corrida que eu aceitei 3 paradas. É um exagero, né? O pessoal fazer isso. E olha que eu já fiz uma dessa, viu? Eu já fiz uma dessa aí, eu acho que 3 paradas. Vire à direita, depois em 150 metros, você chegará ao seu destino. Prestes a chegar ao destino. Por favor, escolha um local seguro. Tem para dia, pessoal, que a gente estacionar. parece que tá Em reclamando mais das 150 coisas, mas não é não. metros, você Aqui chegará ao é a seu vida destino. real, né? E especialmente no clube de membros. Eu quero que você entenda isso, que essa live é para o clube de membros. E no clube de membros a gente abre o coração, a gente fala
sem cortes e sem edição, a gente mostra, fala coisas que a gente não falaria, né? A gente se mostra realmente como nós somos, né? Falando coisas às vezes que a gente não falaria no normal, no público geral, porque não vamos entender, tá? Aguarde o passageiro embarcar antes de iniciar a corrida. Bom dia. A navegação começou. A distância total da sua corrida é de 2,2 km e levará cerca de 8 minutos. Em 150 metros, vire à direita, depois em 150 metros, vire à direita. Vire à direita, depois em 150 metros, vire à direita. Em 150 metros, vire à direita. Em 150 metros, vire à direita. Vire à direita. Radar semafórico à frente. Em 300 metros, vire à esquerda e entre na Avenida Deputado Silvio. A luz do semáforo ficará vermelha. Vire à esquerda e entre na Avenida Deputado Silvio. A luz do semáforo ficará verde.
o semáforo ficará verde. Em 300 metros, faça um retorno. Faça o retorno, depois em 150 metros, vire à direita. Em 150 metros, vire à direita e entre na rua Juarez Carvalho. Vire à direita e entre na rua Juarez Carvalho. Em 200 metros, vire à esquerda. Lembre o passageiro de pegar o celular, as chaves e outros objetos pessoais antes de sair do carro. Vire à esquerda, depois em 70 metros, você chegará ao seu destino. É aqui, é? Lá na frente. Desce. Ah, sim. Ali, né? Ah, tá na tabela ali. Tudo certo, eu vou parar aqui pra senhora descer. Aqui, tá bom? Obrigada, exatamente. Muito obrigado, a senhora também, viu? Foi um prazer, tudo de bom. Pronto, pessoal, deixei a passageira aqui. Eu vou agora ali pra... Eu vou pegar aqui, deixa eu ver, eu vou pegar aqui à direita. Eu vou pra sementeira, tá? Eu vou pegar aqui. Ó. Eu vou pra sementeira, tá? Aqui é o... Ali na frente o Samis, né? Aqui é o Colégio Master. Nós estamos nos bairros Jardins. É o que eu queria. Peguei a passageira pra cá. Agora eu vou fazer o meu treino ali de corrida 11h45, tá? Vamos comigo ali até a sementeira. Ali quando eu parar eu encerro. Mas é isso aí. Aqui, esse é o canal Diário de Bordo com o Sérgio Tavares. Olha, eu vou aproveitar aqui para mostrar uma coisa que eu acho um absurdo aqui em Aracaju. Tá andando pelas ruas aqui de Aracaju. Olha aí, gente. Olha que absurdo. Carroça, olha. Tá? Carroça. Eu acho que devia acabar isso aqui. Não sei porque que não acaba. O que falta, né? Vamos ver para onde ele vai. Olha, ele vai seguir o trânsito aí. Olha, gente, no asfalto. Não estou expondo a pessoa, mas olha só, o animal, né? Em pleno século XXI, sendo usado aqui na cidade de Aracaju. Olha, animal sofrendo, né? Sendo sacrificado, aí andando no asfalto quente. O animal não quer isso, né? Puxando carroça, né? Tá? Eu vou até devagarzinho aqui, porque é uma coisa que eu gostaria que levantar a voz, né? Pra ver se a gente acaba com isso, né? Se as pessoas puderem compartilhar, para que esse vídeo chegue a quem possa fazer um projeto, algo que possa acabar com isso, né? Não sei se já está tramitando aí na Câmara, que é Aracaju. Pessoal que é aqui de Aracaju, né?
Não sei se o pessoal concorda aqui, acha certo, né? Mas eu acho que no interior tudo bem, ainda vai, né? O animal é utilizado há muitos anos para isso, mas nos dias atuais, olha, eu acho que podia acabar, tá certo? Eu vou fazer o retorno aqui, eu acho que já mostrei bastante. Mas eu fico sempre triste quando eu vejo o animal sendo usado, o bichinho sofrendo aí, olha. Por mais que seja bem cuidado, eu cuido bem, eu dou comida, eu faço isso, faço aquilo, mas poxa, não é possível, olha aí, puxando carroça. Vamos fazer alguma coisa, né, gente? Se a gente pode, pessoal da comunicação aí, né? Comunicação. Vamos fazer alguma coisa para acabar com isso, né? Tá bom? Bom, é isso aí, pessoal. Fica então essa minha fala de protesto aí no final. Talvez tenha sido o momento mais importante, e talvez seja o mais importante, é uma causa, né, de proteção aos animais aí, proteção, e eu não tô nem falando da cidade em si, tá? A cidade é maravilhosa aqui, mas é um detalhe, e a vida é feita de detalhes, e são os detalhes que levam a gente ou pro céu ou pro paraíso, né? E esse daí é uma coisa, é um detalhezinho que pra mim é o mais importante desse momento aqui, que sempre que eu vejo, me vem essa dor no coração, eu fico pensando, poxa, por que isso não acaba, né? Ah, mas a pessoa precisa trabalhar, pô, tem Bolsa Família, tem isso, tem aquilo, tem tanto, o governo dá tanta assistência, né? E a pessoa procura outro meio, né? Outro meio. Assim como o Uber aqui, eu sou obrigado. Ninguém é obrigado não, gente. É autônomo. Então, tem outros meios de vida. A gente está falando de meio de vida, né? Que o pessoal pode fazer e libertar o animal dessa escravidão aí. Libertar o animal, ele não foi feito para isso. Ele é usado, mas ele não foi feito para isso. Bom, eu tô chegando aqui na sementeira onde eu faço meu treino de corrida. Por meio-dia é a hora que se tem. Na Marinha se diz, olha a hora que se tem. Eu sempre paro por aqui. Deixa eu ver se a minha vaguinha de idoso tá aqui livre. Eu gosto da minha vaguinha de idoso, tá ali, ó. Ó. Tem sempre um atormentado que buzina atrás da gente quando a gente vai fazer. Tá vendo aqui, gente? Olha, eu gosto dessa vaguinha aqui, olha. Ó, aqui é o portão que eu entro para treinar, eu faço meu treino, aqui mesmo eu volto e pego o carro. Então eu vou parar aqui. Vou deixar o carro aqui. Deixa eu botar aqui o meu cartão. Ó. Um cartãozinho eu deixo aqui no carro. E antes de eu encerrar, deixa eu mostrar pra vocês. Olha, eu sempre trago minha roupa aqui, tá? Minha roupa, a minha camiseta. Essa camiseta que eu treinava lá no... Eu treinava na... Deixa eu ver se eu consigo botar aqui no volante. Clube de corrida da UFES, tá? Eu treinava no clube de corrida da UFES. Fiz alguns treinos lá, mas aí parei. Não deu pra conciliar meu short. E aí eu já venho de tênis, tá? Eu já venho de tênis. Agora que eu troco de roupa aqui no carro. No meu carrinho de viagem, no meu motorhome. Eu vou até providenciar depois algumas coisas, né, pra tampar aqui. Vocês vão ver. Eu não vou dar spoiler não, tá? O vídeo vai semana que vem. Eu vou botar o vídeo aqui no canal já do nosso novo projeto aqui. É isso, gente. Então eu vou encerrando aqui. Muito obrigado aí. Transmissão para o clube de membros. Vou colocar pública depois. Mas me ajudem aí. Coloque seu comentário. Você acha correto? Você acha normal carroças andando na cidade? Não é nem pela carroça na cidade. Isso aí é o de menos. Se fosse uma carroça puxada a motor, tudo bem. Se fosse qualquer coisa, né? Mas a questão é o animal sofrendo, o cavalo ali, por mais que ele seja bem cuidado, que o dono dê a melhor comida do mundo, mas ele não nasceu para aquilo ali, ele não nasceu para ser sacrificado dessa forma.
Deixe seu comentário aí. Quero saber o que você pensa sobre isso. Que Deus possa abençoar cada um. Eu vou trocar de roupa agora aqui e vou fazer o meu treino. Eu acho que eu trouxe meu protetor solar, deixa eu ver. Olha. Ó. Meu protetor solar, cadê? Tá aqui. Eu sempre trago um protetor. Esse aqui eu acho que é da minha filha, inclusive. Deixa eu ver. É a pele frágil de criança. Pele frágil de criança. De idoso é pior, né? Então é isso aí, gente. Obrigado a todos aí. Que Deus abençoe a cada um. Curta o vídeo, comente, se inscreva no canal se você não é inscrito. E tamo junto aí, pessoal. Esse é o Clube de Membros. Aqui a gente abre o coração e fala coisas aí, mostra coisas que no geral a gente não fala. Mas tá aí o vídeo. A gente volta, se Deus quiser, à noite aí, né? Na live da noite, abrindo geral aí para todos aí. Muito obrigado, Deus abençoe vocês e até a próxima aí, pessoal. Vamos encerrar com essa imagem aqui da sementeira, né? Deixa eu botar aqui para vocês verem um pouco aí a sementeira aqui mesmo, né? Acho que aqui é melhor essa paisagem do Parque da Sementeira aqui em Aracaju, Sergipe. Deixa eu dar uma mostrada aqui de volta. Eu entro por aqui, ó, tem um portão, tem vários portões da sementeira. Eu entro aqui e ali dentro eu faço minha corridinha. Tem uma academia ali, eu faço meu treinozinho ali, tá bom? Valeu! É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima live aí, se Deus quiser. E não esqueçam de ver o treino, de ver o vídeo, tá? Eu vou fazer um vídeo agora do meu treino rápido e vou colocar um treino, vai ser um vídeo de 5 ou 6 minutos aí, eu vou colocar no canal à noite aí. Acompanha lá o vídeo, tá bom? Valeu, fiquem com Deus, tudo de bom pra vocês.